Pessoal, há 2 anos eu postei um vídeo falando qual foi a maior goleada aplicada e sofrida pelo seu clube do coração no século XXI. E como algumas equipes acabaram ficando de fora, eu resolvi atualizar esse vídeo e incluir novos clubes e goleadas atualizadas. Então, antes de mais nada, já deixa o seu joinha no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. O Bahia no século XXI é um dos poucos clubes da elite que conseguiu marcar 10 gols em um jogo oficial, e o adversário que sofreu a impiedosa goleada de 10-1 do tricolor foi o Camaçariense no Campeonato Baiano de 2005. Só o atacante Viola balançou as redes 4 vezes. Já a maior derrota do clube foi pelo placar de 7-0 e aconteceu na última rodada do Brasileirão de 2003 para o campeão Cruzeiro. A maior goleada do Vitória foi pelo placar de 7-0 e aconteceu nada menos que 4 vezes nesse século, e todas foram pelo Campeonato Baiano. A última foi sobre o Camaçari no estadual de 2009. Já a maior derrota aconteceu na Série B do Brasileiro de 2007, quando perdeu de 6-0 para o Brasiliense. De volta à Série A em 2021, a maior goleada do América Mineiro nesse século foi aplicado quando disputou a terceira divisão em 2006, e a vítima foi o Jataiense de Goiás, que foi humilhado ao perder de 9-0. A maior goleada sofrida foi para o Cruzeiro na Copa Sul Minas de 2002, e o placar foi de 7-0. O Atlético Mineiro historicamente sempre aplicou grandes goleadas na Copa do Brasil, sendo inclusive o dono da maior de todos os tempos. Foi também na competição que o clube obteve a sua maior vitória nesse século, quando derrotou o IAP do Maranhão pelo placar de 8-1 na edição de 2011. Também em 2011, o Galo protagonizou seu maior vexame até então, quando perdeu de 6-1 para o arquirrival Cruzeiro, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. 8-1 também é o placar da maior vitória do Cruzeiro nesse século, e o adversário humilhado foi o América de Teófilo Otoni em jogo do Campeonato Mineiro de 2011. 6-2 foi a maior derrota que o Cruzeiro sofreu no século XXI, e aconteceu 2 vezes, a primeira em 2004 para o Flamengo e a última em 2005 para o Fluminense, com ambos os jogos sendo válidos pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste de 2017, o Náutico aplicou uma das maiores goleadas da história da competição, ao humilhar o Uniclinic do Ceará por 9-0, e vale destacar que o jogo foi na casa do adversário. A maior derrota do Timbu aconteceu em 2013, quando perdeu de 6-1 para o Atlético Paranaense em jogo do Campeonato Brasileiro. Em 2 ocasiões, o Santa Cruz venceu um jogo por 7-0 no século XXI. O primeiro em 2002 sobre o Ferroviário de Serra Talhada e o segundo em 2014 sobre o Salgueiro, com os 2 jogos sendo válidos pelo Campeonato Pernambucano. Em 2007, na Série B do Brasileiro, o Santinha foi goleado pela Ponte Preta por 6-0, sendo essa até hoje a sua maior derrota no século. Por 2 vezes, o Sport chegou a vencer um jogo por 8-0 nesse século. O primeiro em 2003 sobre o 1º de maio da cidade de Petrolina e o segundo 8-0 sobre o Serrano de Serra Talhada em 2008, com ambos os jogos sendo válidos pelo estadual. Em 2004, em jogo da Série B do Brasileiro, o Leão da Ilha sofreu a sua maior humilhação ao perder de 7-1 para o Marília de São Paulo. 9-0 foi o placar tanto da maior goleada aplicada quanto sofrida pelo Paysandu, com a primeira delas saindo em 2006 em jogo da Série B do Brasileiro. O algoz do maior vexame bicolor foi o Paulista de Jundiaí. Já a vítima que sofreu a cachapante goleada foi o São Francisco da cidade de Santarém, no Pará. 6-0 foi o placar da maior goleada aplicada pelo Remo até então, e a vítima foi o Ananindeua em jogo do Campeonato Paraense. Em 2014, em jogo da Copa do Brasil, o Leão foi derrotado em pleno estádio do Mangueirão pelo Internacional por 6-1, sendo esse até agora o seu maior vexame. 2004 não foi um ano bom para o Grêmio, já que o clube acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mesmo com esse ponto negativo, aquele ano traz a lembrança de que no Campeonato Gaúcho saiu a maior goleada tricolor neste século, quando sapecou 7-0 no Caxias. A maior goleada sofrida foi para o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores de 2019, e o placar foi de 5-0.
Em 2009, em jogo que decretou o título gaúcho para o Internacional, o clube aplicou a sua maior goleada nesse século, e o placar foi de 8-1 para cima do Caxias. Vale lembrar que um ano antes, o Colorado havia aplicado uma goleada de 8-1 no Juventude, em jogo que também foi válido pelo Gauchão. A maior derrota foi pelo placar de 5-0 e aconteceu 3 vezes. A primeira em 2003 para o São Caetano, a segunda em 2014 para a Chapecoense e a última e mais recente para o Grêmio em 2015, e todos os jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Juventude está de volta à Série A em 2021 após mais de 10 anos, e nesse século, o clube, que chegou a frequentar até a 4ª divisão, tem como maior goleada aplicada o placar de 6-0, e aconteceu em 2012 em jogo da Copa Federação Gaúcha, com a vítima sendo o Ipiranga de Erechim. 8-1 foi o placar da maior goleada sofrida, com o Algoz sendo o Internacional no Gauchão de 2008. O famoso e bastante falado placar de 7-1 foi o maior aplicado pelo Avaí até então, e foi sobre o União Timbó em jogo do Campeonato Catarinense de 2005. Em 3 ocasiões, o Avaí foi goleado por 6-1 nesse século. A primeira vez foi na Série B de 2003, quando perdeu para o Palmeiras, e as outras 2 no Campeonato Brasileiro de 2019, quando perdeu para o Grêmio e para o Flamengo. Em 2017, ano de reconstrução da Chapecoense, foi quando o clube aplicou a sua maior goleada nesse século, e a vítima que voltou para casa com 7 gols na bagagem foi o Tubarão em jogo do Campeonato Catarinense. Na segunda fase da Copa do Brasil de 2010, Atlético Mineiro e Chape se enfrentaram, e no jogo da volta disputado no Mineirão, o Galo avançou para a próxima fase com uma goleada de 6-0. Até agora, a maior vitória do Criciúma nesse século foi pelo placar de 8-0, e a vítima foi o Juventus da cidade de Jaraguá do Sul, em jogo do Campeonato Catarinense de 2013. A maior goleada sofrida veio no ano seguinte, quando foi derrotado pelo Botafogo no Maracanã por 6-0 em jogo do Brasileirão. 7-1. Foi esse o placar tanto da maior vitória quanto da maior derrota do Figueirense no século XXI. Em 2005, o clube atropelou o União Timbó em jogo do Campeonato Catarinense, enquanto que em 2008 foi atropelado pelo Grêmio em jogo do Campeonato Brasileiro. Em 3 oportunidades nesse século, o Ceará aplicou a goleada de 6-0. A primeira em 2001 sobre o Nacional do Amazonas em jogo da Série B do Brasileiro, e as outras 2 em 2018, quando venceu o Uniclinic em jogo do Estadual e o Salgueiro em jogo da Copa do Nordeste. O maior vexame aconteceu em 2001, quando foi atropelado pelo Sergipe por 7-0 em jogo válido pela Copa do Nordeste. Em 2001, o Fortaleza foi campeão estadual sobre o Ceará, e na vitoriosa campanha, o clube chegou a aplicar a sua maior goleada nesse século, quando humilhou Itapajé pelo placar de 8-0, com direito a 4 gols de Clodoaldo, o baixinho Elcão. A maior derrota foi de 6-0 para o Vitória, em jogo da Série B do Brasileiro de 2007. O Red Bull Bragantino é um clube que promete brigar na parte de cima nos próximos anos, já que conta com grandes investimentos de sua parceira. Em 2009, quando ainda caminhava com as próprias pernas, o clube aplicou a sua maior goleada nesse século, e a vítima foi o São Caetano, que perdeu de 6-1 em jogo do Paulistão. Em 2002, quando frequentou a 2ª divisão do Campeonato Paulista, o Bragantino foi humilhado pelo São Bento de Sorocaba ao perder por incríveis 9-2. Em 2016, o Guarani disputou a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro e, terminando com o vice-campeonato, garantiu vaga na segundona do ano seguinte. Na fase semifinal, o clube perdeu o jogo da ida para o ABC de Natal por 4-0 e, na volta, de forma surpreendente, reverteu o prejuízo ao golear por 6-0, com direito a 3 gols de Fumagalli, e essa é até hoje a maior goleada do clube no século. Em 2 ocasiões, o Guarani foi goleado pelo placar de 8-1. A primeira em 2006, quando perdeu para o Sport em jogo da Série B do Brasileiro, e a última até agora em 2010, quando perdeu para o Santos em jogo da Copa do Brasil, com direito a 5 gols de Neymar. A Ponte Preta, em 2001, foi semifinalista da Copa do Brasil, sendo essa até hoje a sua melhor participação na competição. Na primeira fase, o clube eliminou o Castanhal do Pará, e o placar do jogo da volta em Campinas foi de 8-1, com direito a 4 gols de Washington, o Coração Valente. A maior derrota foi pelo placar de 6-1, e aconteceu 2 vezes. A primeira em 2004 para o Grêmio em jogo do Brasileirão, e a última em 2012 para o Santos em jogo do Campeonato Paulista.
2001 foi um ano repleto de goleadas no futebol brasileiro, e em especial na Copa do Brasil, competição que o Corinthians foi finalista. Nas oitavas de final, o Timão enfrentou o Flamengo do Piauí, e no jogo da ida em Teresina, humilhou os donos da casa ao vencer por 8-1, deixando a vaga muito bem encaminhada. O maior vexame corintiano nesse século aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2003, quando, sob forte neblina, perdeu de 6-1 para o Juventude em Caxias do Sul. O Palmeiras no século sofreu goleadas históricas e impactantes, chegando em 2 oportunidades a perder pelo placar de 6-0, com isso acontecendo pela última vez em 2014. O algoz na ocasião foi o Goiás, e o jogo foi válido pelo Campeonato Brasileiro. A maior vitória foi por 6-1 e aconteceu na Série B do Brasileiro de 2003, quando em visita à ressacada derrotou o Avaí. O Santos é nada menos que o time mais artilheiro do futebol mundial, pois já está caminhando para a marca dos 13.000 gols. No fantástico ano de 2010, o clube venceu a Copa do Brasil e o Paulistão, e foi também naquele ano que o clube aplicou a sua maior goleada até então, com a vítima sendo o modesto Naviraense do Mato Grosso do Sul, que foi humilhado ao perder de 10-0 na Vila Belmiro. O maior vexame aconteceu 3 anos depois, em jogo contra o Barcelona pelo troféu Juan Gamper, e o placar final foi de 8-0 para os catalães. O São Paulo é mais um a fazer parte do seleto grupo dos que fizeram 10 gols em um mesmo jogo nesse século, e a vítima na ocasião foi o Botafogo da Paraíba, que perdeu de 10-0 em jogo da Copa do Brasil de 2001. Também em 2001 foi quando o tricolor sofreu a sua maior humilhação, e o algoz foi o Vasco, que aproveitando-se da expulsão de Rogério Ceni, goleou por 7-1 em São Januário. Em 2 ocasiões, o Atlético Paranaense aplicou a goleada de 8-0 nesse século. A primeira vez foi em 2007 sobre o Iguaçu, enquanto que a segunda foi em 2010 sobre o Serrano. Ambos os jogos foram válidos pelo campeonato estadual. Em 2004, em jogo do Brasileirão, o Furacão sofreu seu maior revés, e o algoz foi o Internacional, que goleou por 6-0. 7-0 foi o placar da maior goleada aplicada pelo Coritiba no século XXI, e a vítima foi o Rio Branco da cidade de Paranaguá, em jogo do estadual de 2013. Em 2002, em jogo válido pela Copa Sul Minas, o Coritiba foi goleado pelo Paraná por 6-1, sendo essa até agora o maior vexame protagonizado pelo Coxa. O Paraná, em 5 ocasiões, aplicou a goleada de 6-1 nesse século, com os resultados sendo válidos pelas mais variadas competições, e o adversário mais destacado que sofreu uma dessas goleadas foi o Fluminense em 2005, em jogo do Campeonato Brasileiro. Em 2007, ano que caiu para a Série B, o clube foi goleado pelo São Paulo por 6-0, sendo essa a sua maior derrota. 7-0 foi o placar tanto da maior goleada aplicada quanto sofrida pelo Botafogo, e foram 2 as vezes em que o clube goleou por esse placar. A primeira vez em 2007 sobre o Friburguense e a segunda em 2008 sobre o Macaé, com ambos os jogos válidos pelo estadual. Já o vexame aconteceu em 2001, quando perdeu para o Vasco em jogo que também foi válido pelo Campeonato Carioca. O Flamengo sempre foi um clube com raízes ofensivas, mas é curioso como nesse século não conseguiu aplicar nenhuma goleada que ultrapassasse a marca de 6 gols, com a maior saindo em 2003 sobre o Bahia, em jogo do Campeonato Brasileiro. A maior derrota foi de 6-1 e aconteceu 2 vezes, a primeira em 2004 para o Atlético Mineiro e a segunda no ano seguinte em 2005 para o São Paulo, com os 2 jogos sendo válidos pelo Campeonato Brasileiro. 2002 foi o ano do centenário do Fluminense, e naquele ano o clube foi campeão estadual. Também em 2002 foi quando saiu a maior goleada aplicada pelo tricolor até então, e a vítima foi o América, que mesmo jogando em seus domínios foi humilhado por 8-0 em jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo. Curiosamente, em 2002 foi também quando aconteceu o maior vexame, e o algoz foi o São Paulo, que jogando no Morumbi, atropelou o Fluminense pelo placar de 6-0 em jogo do Brasileirão. Para muitos vascaínos, 2011 foi o melhor ano do clube nesse século, já que foram campeões da Copa do Brasil e brigaram ponto a ponto com o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi também naquele ano que saiu a maior goleada cruzmaltina nesse século, e o adversário que sofreu o impiedoso placar de 9-0 foi o América, em jogo do Campeonato Carioca. 4 anos depois, em 2015, na vexatória campanha que culminou com mais um rebaixamento no Brasileirão, o Vasco perdeu de 6-0 para o Internacional, sendo essa a sua maior derrota até então.
O Atlético Goianiense em 2021 marcará presença pela segunda temporada consecutiva na Elite, mas não foi na Série A que o clube aplicou a sua maior goleada, já que saiu no Campeonato Goiano de 2012. A vítima foi o craque da cidade de Catalão, e o placar foi de 8-0, com direito a 4 gols do meio-campo Elias. A maior derrota aconteceu no ano seguinte em jogo da Copa do Brasil, e o algoz foi o Cruzeiro, que aplicou 5-0 jogando no Mineirão. Entre 1999 e 2002 aconteceu a disputa da Copa Centro-Oeste, e em 3 de 4 edições o Goiás ficou com o título. Na última edição, em 2002, o Esmeraldino aplicou uma goleada histórica sobre o Serra do Espírito Santo, e o placar foi de 9-0, sendo essa até agora a sua maior goleada no século XXI. 6-0 foi o placar do maior vexame do Goiás, e aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2004, quando foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e de comentar.